Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a intercessão e a presença de Nossa Senhora esteja na sua vida, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através dessa mídia social, desse vídeo que está sendo feito para evangelização de fato, né? Meu nome é Fábio, sou coordenador do grupo de jovens Anjo de Resgate na Paróquia Santana. Grupo esse que dentro da nossa paróquia e dentro da nossa diocese realiza os Acampa Cristos, né? É um evento paroquial, mas que está sendo trabalhado para se tornar um evento diocesano na nossa diocese, e que, se tudo der certo, na graça de Deus, logo estaremos fazendo um evento realmente muito grande. Eu desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, na sua vida e verdadeiramente no seu coração. Hoje, depois de alguns pensamentos, de algumas realizações na observância daquilo que está acontecendo em todo o nosso mundo, não é? Nós estamos vivendo uma situação política muito triste, nós estamos vendo muitos jovens sendo destruídos, sendo descartados, sendo colocados de fato assim num lugar muito ruim. E vendo toda essa realidade, eu fiquei pensando em como nós podemos mudar essa realidade. Talvez a forma correta de mudá-la seja escolher o Senhor, né? Muitos estão escolhendo a corrupção, estão escolhendo o dinheiro, estão escolhendo as drogas, a sexualidade, né? Estão escolhendo o tráfico, a prostituição. E não que isso estrague a nossa vida, a nossa sociedade no todo, estraga cada um de nós de uma forma particular. E esse particular que não se preocupa, porque particularmente com outro, o todo vai sendo danificado, não é mesmo? E é isso que nós temos que nos preocuparmos. Particularmente eu, como coordenador do grupo de jovens, como catequista do Sacramento do Crisma, eu me preocupo muito com a nossa juventude. E fico me perguntando onde nós temos que melhorar em nossa juventude, né? O que a nossa juventude tem que escolher? Talvez eles devessem escolher como Josué, tá? Então, para que nós pudéssemos ter realmente uma análise completa do que nós precisamos fazer para melhorar a nossa humanidade, a nossa sociedade, eu escolhi, por inspiração da graça de Deus, o texto do livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, nós vamos ler esse texto. Então é Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14. Está escrito assim: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Profundo isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. É profundo essa palavra. Josué, ele vai trazer o povo, vai advertir o povo e vai dizer para o povo: a quem vocês querem servir? Será que essa pergunta ela não deve ser trazida e não deve ser trabalhada para a nossa sociedade? Será que essa pergunta não deve ser trabalhada para a nossa juventude? A quem quereis servir? Os deuses dos amorreus? Os deuses que serviram os vossos pais lá no Antigo Testamento? Ou o Senhor? O Deus que liberta o seu povo? O Deus que conduz o seu povo a uma terra prometida? Uma terra que emana leite e mel. Porque hoje nós não vemos um mundo, uma nação em que emane leite e mel. Queridos, nós não vemos essa nação que emane leite e mel, porque nós estamos vendo uma humanidade corrupta, uma humanidade destruída, uma humanidade jogada numa grande cratera
de perdição e pecado. Mas o pecado, ele entrou no mundo por causa da desobediência do homem, não é? No entanto, Jesus morreu para sarar essa sujeira, essa doença que o pecado causou. No entanto, por que nós não conseguimos ver a mesma postura dos nossos governantes, nos nossos irmãos, nas nossas vidas, que Josué teve? A postura firme de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué, primeiramente, primeiro ponto que nós temos que analisar, Josué, ele foi quem substituiu Moisés na condução do povo para a terra prometida. Ele foi escolhido, ele foi consagrado e mais, Josué foi enviado. Pergunto para você, irmão, irmã, você será que não foi consagrado ao Senhor? Não foi escolhido por Ele? E mais, por Ele não foi enviada para a missão de cuidar dos pequeninos de Jesus? Jesus vai dizer assim: vinde a mim vós que estáis cansados e fatigados do peso do vosso fardo, que eu vos darei alívio, pois o meu fardo é leve. Nós, enquanto evangelizadores, nós, enquanto povo de Deus, nós, enquanto cristãos, é muito bonito frisar o que significa a palavra cristão. Cristão significa outro Cristo. Simples. Se nós somos cristãos, nós devemos ser outros Cristos. E se Jesus fala: vinde a mim vós que estáis cansados, fadigados, desesperançosos, desacreditados, achando que não tem mais solução o país que você vive, a cidade que você vive, a juventude que você tem visto, o Senhor diz assim: vinde a mim. Eu posso resolver a sua situação. Eu posso pôr fim a toda ela. Mas para que nós possamos ir a Jesus, nós temos que frisar esse texto de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos o Senhor. É postura. É atitude de postura. Postura de alguém que quer conduzir o povo de Deus para Deus. Nós não somos condutores. Nós somos colaboradores nesse trabalho de conduzir. O Senhor não precisa de nós. É fato. Mas o Senhor deseja nos usar. Eu fico pensando quantos jovens, talvez você conheça um jovem, uma jovem, que poderia ter uma vida esplêndida, uma vida maravilhosa, e que escolheu errado, que não quis ter uma vida assim. Porque Satanás, ele enganou esse jovem e disse que se ele vivesse uma vida diferente, ele seria feliz. A palavra de Deus, Jesus vai dizer muito lindamente: o ladrão, ele vem para três coisas, sabe? 3 definições. Ele vem para roubar, matar e destruir. Quando Jesus falava das ovelhas, né? E que Jesus vem fazer? Ele vem para recuperar, ele vem para ressuscitar, ele vem para reconstruir. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, com o peso de vosso fardo que é pesado, e vos darei um fardo leve. É lindo isso. No entanto, quando nós nos esquecemos de que o mundo e Satanás tem destruído, tem roubado, tem matado e tem posto a nossa juventude no chão, nós ficamos imaginando de que nós não temos esperança. Quando nós vemos Satanás roubar, matar e destruir a nosso país, as políticas públicas, sociais, pessoas que não se preocupam com o povo de Deus, nós ficamos desesperançosos. Todos nós, toda a nossa gente é povo de Deus.
E é isso que nós devemos nos focar e nos preocupar. Como nós temos cuidado por esse povo. Queridos, é importante nos lembrarmos de uma outra coisa. Nós só vamos ter uma nação diferenciada. Nós só vamos ter postura de dizermos, como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando nós tivermos uma coisa muito linda que nós podemos ver na imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora está com as mãos juntas, postura de quem reza, de quem ora. Nós só vamos ter um país diferente, uma juventude diferente, uma vida diferente, de servirmos ao Senhor de verdade, quando acontecermos duas coisas. A primeira delas é confiarmos em Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus. Às vezes a nossa preocupação é tão grande, é tão maior, que nós nos esquecemos de confiar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esquecermos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esquecemos de que Jesus morreu, foi flagelado, foi injuriado, foi envergonhado por mim e por você. Nós esquecemos disso. Só que eu quero te lembrar, e esse recadinho breve que eu vim trazer para você nessa tarde, bem breve, é que se nós não tivermos a postura de confiarmos em Jesus, nós não conseguiremos viver o que Josué vai dizer tão lindamente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué. Agora, é importante lembrarmos a segunda coisa que eu disse, que eram duas. A segunda coisa é termos a postura de pormos os nossos joelhos no chão em oração. É acreditarmos de que nós podemos mudar a realidade do nosso país, não com as nossas forças humanas. A palavra de Deus vai dizer lindamente, lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. A nossa luta não são contra a carne e o sangue, não são contra homens. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças do mal, as forças espirituais espalhadas nos ares. É contra isso que nós lutamos, irmãos. E é por isso que nós precisamos calejar os nossos joelhos. Nós só nos manteremos de pé, resgatando o nosso país, resgatando a humanidade, resgatando a nossa juventude, se nós tivermos os nossos joelhos calejados. E não achem que é fácil calejar os nossos joelhos, mas acreditem de quanto é necessário que nós os calejemos. Eu rogo que verdadeiramente o teu coração esteja realmente ansioso pelo nascimento do menino Jesus, que está para vir, que está para nascer em nossas casas, em nossas famílias. E eu peço de todo o meu coração que, assim como os reis, aqueles magos apresentaram ao nascimento de Jesus 3 presentes valiosos, ouro, incenso e mirra, com que você entregue a presente a Jesus que nasce, o maior de todos os seus presentes. 2, aliás. O primeiro é a sua confiança em Jesus. O segundo presente é a sua oração. Ora pelo povo, ora por aqueles que estão precisando da sua oração, ora pelo povo que chora, pela juventude que se prostitui, pela juventude que está presa nas drogas, por tantos e tantas jovens que estão sendo destruídos pela depressão. Tenha misericórdia desses irmãos e ore por eles. Se você não conseguir rezar com espontaneidade de oração, pega o seu terço. Católico tem que rezar o terço. Católico tem que contar as continhas. Católico tem que ser tão praticante na reza do terço que ele deve saber qual o mistério de cada dia que deve ser rezado. Ele deve saber, e os seus dedos devem ter calinhos assim, igual de quem toca violão, na questão de rezar o terço. Eu rogo, meus irmãos, minhas irmãs, que você
Que a sua casa, que a sua família, que o seu trabalho sirvam ao Senhor. Que você confie em Jesus. Que você ore. Que o Santo Terço seja sua arma. E não se esqueça, irmãos, a Sagrada Escritura pode nos livrar de tantos males. E nesta tarde, eu rogo que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Mãe do povo de Deus, a nossa Mãe, que pela graça de Jesus que morreu na cruz, no lenho, no madeiro da cruz, a sua vida seja transformada, a sua casa seja melhorada e verdadeiramente o povo de Deus, pelas suas orações, possam ser sorguidos porque encontram-se caídos. Somente quando nós unirmos as nossas mãos de verdade, nós teremos condições de ver uma juventude resgatada, uma juventude restaurada, uma juventude diferenciada. Uma humanidade que possa se dizer, eu acredito na humanidade. Porque muitas vezes, irmãos, nós não acreditamos. Eu deixo para você o meu abraço e rogo que pela intercessão de Nossa Senhora, a sua vida seja protegida, seja iluminada e seja fortificada. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, querido irmão. Fique com Deus.